Olá, meus seguidores e seguidoras, diferenciados e diferenciadas. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre gêneros textuais. Por que será que esse assunto assim tanto nos interessa? É porque nas provas de língua portuguesa para concursos, além de vocês lidarem com as proposições gramaticais, a interpretação de texto é lugar fundamental neste tipo de avaliação. Então, eu me propus a ajudá-los apresentando as características de alguns dos principais gêneros para que seja muito fácil para vocês responderem a estas questões. Olha só, quando nós vamos analisar um texto, a gente deve levar em consideração, em primeiro lugar, o nível ou tipo de linguagem que esse texto apresenta. Vamos relembrar alguma coisa aqui? Em primeiro lugar, denotação. Segundo, conotação. Esses dois níveis de linguagem nos faz lembrar que existem textos que apresentam uma linguagem formal, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, de único significado. Porém, existem outros que apresentam uma gama de possibilidades de sentido. Melhor dizendo, são aqueles textos no sentido figurado, com aquelas clássicas figuras de linguagem, ou então a nossa gostosa linguagem coloquial, que apresenta também vocábulos recheados de significação. Vamos então observar como é que a denotação e a conotação se apresentam em cada um desses textos. O primeiro deles, a tira em quadrinhos, a charge, é o tipo do texto em que a gente tem a presença de personagens, tem as falas deles. Então imaginem vocês, será que a primeira coisa que eu tenho que observar neste texto são apenas as falas, apenas o texto escrito? Eu preparei para vocês aqui um passo a passo que vai servir assim de guia para você dar uma melhorada na interpretação de texto desta natureza. Olha só, a primeira coisa que a gente observa é o ambiente, é o cenário, porque ele tem bastante força na história que está sendo ali desenrolada. No segundo momento, o que é que a gente observa? A expressão facial dos personagens, porque a nossa expressão diz muito até do que as palavras, E em seguida, os sinais de pontuação, a exemplo de interrogação, exclamação, reticências, aspas, porque são sinais que quando aparecem no texto deste tipo, significa que alguma emoção, algum tipo de sentimento está sendo colocado ali. Então, observem bem, acabou o tempo em que para a gente ler o texto, a gente observava apenas as palavras. Nada pode deixar de ser considerado num texto como este. Então, já aproveito e peço que vocês experimentem resolver questões cujos textos são tiras de quadrinhos ou charges e já vão aplicando este olhar para esses pontos que eu acabei de assinalar para vocês. Com certeza a interpretação de vocês será muito melhor, Mas não é só tira e charge que se apresenta na prova de português. Tem outro texto também que muitos dizem que dá maior dor de cabeça para fazer análise. É quando você tem ali apresentado poesias, poemas, e alguns dizem, nossa, como um texto tão subjetivo assim, eu vou conseguir dar conta de fazer uma análise. É neste momento que a gramática ela é providencial, ela vai ajudar vocês de uma forma maravilhosa. Vocês estão lembrados dos adjetivos? Pois bem, quando vocês se depararem com um texto poético, um poema, uma poesia, destaquem neste texto os adjetivos que ali contém. Nesta dupla, substantivos e adjetivos. Imagine o que é que vocês vão encontrar lá? A ideia principal, o sentimento maior que essa poesia, que essa música está apresentando. Vamos retomar? Num texto poético, ou seja, poema ou poesia, o que é que eu vou observar? Os substantivos repetidos e os adjetivos repetidos também, porque qual será o objetivo nesta hora?
Estas duas classes gramaticais vão dar conta para vocês de qual é a ideia principal que este texto apresenta. Olha só que maravilha, né? Os segredos da interpretação de textos de gêneros diversos sendo desvendados aqui no nosso canal. Não pensem vocês que o que vocês obterão são apenas teorias, eu apresentando as características. No nosso próximo vídeo, o que eu trarei? Eu trarei estes textos, charges, tira em quadrinho, e um exemplo de um texto poético, né? Seja um poema ou uma poesia, para que vocês possam constatar que este tipo de interpretação vai levá-los a uma eficácia maior na resolução de questão. Vocês acreditam? Então, confiram no nosso próximo vídeo. Aproveita aí quem ainda não se inscreveu, tá? Inscreve-se, dá um clique aí, dá um joinha. E os amigos que já estão acompanhando, os seguidores que já estão aí sempre de olho nas novidades dos nossos vídeos, vão colocando comentários, vão colocando sugestões também. Adoro quando vocês fazem isto, porque eu vou lá correndo para dar as respostas e já aproveitar e bolar outras ideias para apresentar aquilo que você mais desejaria ver num canal de língua portuguesa, que é o nosso canal diferencial, né? Então, até mais, espere a segunda parte, viu, deste vídeo.